Graça e paz, igreja. Deus é bom, né? Em todo tempo o Senhor é bom. Eu quero ler aqui com os irmãos, no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 28, 27, do 27, do 27 a seguir, que diz assim: E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos. O Senhor me deu essa palavra aqui. Eu queria trazer uma palavra sobre as mulheres, porque era um mês de mulheres. Mas o Senhor, ele me deu as filhas de Jerusalém. Nós sabemos que Jesus estava indo para o caminho do Gólgota, para a cruz. E aquelas mulheres, como muita multidão seguia, e elas choravam, como a multidão também chorava. Mas Jesus, de repente, para e olha para elas e diz: Filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós e pelos vossos filhos. Eu fui tentar entender por que Jesus parou e se importou com o choro daquelas mulheres. E Jesus, ele tinha um propósito. Ele veio para cumprir o propósito do Pai. Lá em João 17, ele vai dizer: Pai, eu vim para fazer a obra que tu me destes a fazer. Então, ele tinha uma obra para fazer. E aquelas mulheres, elas batiam no peito, gritavam, acredito eu, com a multidão, desesperados, porque havia uma multidão muito grande que acompanhava Jesus. Como hoje, se Jesus estivesse aqui, talvez seria uma celebridade, né? Fazendo milagres, aí alguém ia falar assim: vamos lá, Jesus de Nazaré está ali, vamos lá que ele vai curar. Traz o seu enfermo, né? Traz o seu morto que ele vai ressuscitar. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo aqui é que Jesus estava dizendo para elas não chorar por ele, porque ele estava indo para a cruz, ele estava indo cumprir o propósito dele. Mas aquelas mulheres, como nós, temos o nosso propósito ainda para cumprir. E a gente sabe que depois, 70 anos depois, Jerusalém, ele estava falando de Jerusalém. Jerusalém, ela foi... teve a primeira guerra judaica romana e ela foi sitiada. Muitas pessoas foram massacradas, foram mortas e algumas foram escravizadas. Mas Jesus também não estava falando somente sobre isso. Ele estava falando sobre o choro que viria sobre Jerusalém. E nós hoje somos a Jerusalém. E aí ele vai continuar dizendo, Mateus, capítulo 23, versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Trazendo para hoje, quantos de nós pregamos o evangelho e as pessoas rejeitam? E Jesus estava olhando para aquela situação, para Jerusalém. E sabemos que essa palavra foi para Jerusalém, mas hoje nós somos um povo que o Senhor escolheu
e um povo que ele deu o seu filho para morrer por nós. E aí, quando ele olha para aquelas mulheres e diz para elas não chorarem, porque elas talvez estariam desesperadas por um choro, talvez de não acreditar que ele era o Salvador, talvez de acreditar que ele iria morrer, que ele veio só mais um na Terra, mais um que se identificou como uma religião, ou como alguns de nós, quando viemos para a igreja e só seguimos a Jesus, não acreditamos no seu senhorio, não acreditamos naquilo que ele tem para nós. E aí, em Lucas 19, 41, vai dizer assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto te encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois os que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus, quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e chorou. Mas por que Jesus chorou? Porque Jerusalém não reconheceu o dia da visitação dele. E quantos de nós não reconhecemos o dia da visitação do Senhor? Vivemos as nossas vidas como talvez como aquelas mulheres que acompanhou a multidão, porque era Páscoa, Jesus estava preso e era mais um evento, né? Sabíamos que soltava-se algum preso e todos os anos iam-se ao templo e era normal. Talvez seria mais um dia que nós acordamos, levantamos e vamos ao trabalho, voltamos para casa, mais um dia. Mas Jesus chorou pela incredulidade. E quando ele diz para aquelas mulheres, olha, não chorais por mim, mas chorais por vós, porque ele já sabia o que nós iríamos passar. E quando nós olhamos para essa palavra, o Senhor, ele despertou muito profundo no meu coração, porque nós estamos num culto de oração. E às vezes nós viemos orar por coisas terrenas, por coisas materiais, por coisas que perecem. E Jesus chorou, e o choro de Jesus foi aqui sobre algo que era eterno. Nós temos que entender que nós temos um propósito para cumprirmos nessa terra e para vivermos com o Senhor eternamente. Ele nos fez para viver para Ele. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantos de nós não esperamos, não anseiamos mais pela presença do Senhor? Não aguardamos mais a sua vinda? Aí o Senhor me levou lá para Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados
e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e a das que amamentam naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse capítulo 24, escatologicamente, fala sobre a vinda de Jesus. Uma parte nós estamos vivendo e outra parte nós ainda iremos viver. Mas a mensagem que eu quero trazer para você, irmão, para mim, nós temos que chorar, ter um sentimento de choro, não pelas coisas dessa terra, mas que nós possamos ter um sentimento como Jesus chorou, dizendo: ah, Jerusalém, que mataste os seus profetas, e que não aceitaste, não regozijaste o dia da visitação. Porque nós sabemos que os dias são maus, e os dias vão ficar piores, irmãos. E se nós não tivermos com a palavra do Senhor, se levantará falsos profetas, nos enganará, e o amor se esfriará. Mas que o nosso choro seja por almas, que o nosso choro seja não para acompanhar a multidão, como aquelas mulheres acompanharam, desesperadas, porque estava aquele Cristo que pregou, que veio, fez milagres, estava indo para a cruz. Mas que nós devemos chorar por vidas, que em nós tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, né? Que mesmo sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, se humilhou e serviu. Que nessa noite o Senhor possa nos despertar para que os nossos clamores não sejam mais terrenos. E nós não nos esquecemos que Ele veio e toda a palavra que Ele disse, Ele só apontava para o céu. E nós não podemos nos acostumar com essa terra. Nós não somos daqui. O Senhor nos fez para que nós somos só de passagem. E que o nosso coração, irmãos, se você não ora assim, a partir de hoje comece a orar. Que o nosso coração anseie por ver Jesus. Que o nosso coração anseie para termos a nossa lamparina acesa quando o noivo vir. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui orar e depois eu sonhei. Tinha uma irmã da igreja que eu congregava, e ela nem casada é. E ela falava assim: olha, eu estou esperando o noivo. E ela estava com uma lamparina nas mãos. Então, irmão, o reino de Deus, ele é real, ele é eterno. E ele nos fez para a eternidade. E o diabo quer tomar isso de nós, nos corrompendo com as coisas deste mundo, nos embaraçando, esquecendo-nos das promessas que ele nos fez, de estarmos com Ele. E isso vai acontecer. Nós já temos sinais. E que nós não nos desesperamos como aquelas mulheres que choravam, mas de desespero, porque Jesus ele iria morrer, mas ele tinha que cumprir um propósito. E que nós pedimos para o Senhor nessa noite, para que Ele se revele a nós, para nos mostrar qual é o nosso propósito. Porque cada um de nós tem um propósito para cumprir. E pedir a graça dEle, né, para nos ajudar. Porque os dias são maus. Mas Ele disse: em todos os nossos dias,
Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, que nessa noite foi essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.